E aí, galerinha, agora chegamos aqui depois de tanto estudo, né, e repetir tantas vezes a mesma coisa, mas é importante para vocês ficar repetindo aí os conteúdos, porque isso vocês vão memorizar e não vão esquecer. Vocês que estavam na minha aula ontem e vocês que vão estar na aula hoje, que não se inscreveram no canal, se comprometeram a se inscrever. Escreve aí. Ó, aula 1, a gente não vai abordar na prova. Por quê? Porque a aula 1 foi um conhecimento geral sobre Direito Civil 4. Eu mostrei para vocês um gráfico, como se materializa a matéria de Direito Civil no processo civil. Vocês tiveram noção do conteúdo geral dentro de um processo de execução, por exemplo, como eu materializo. A aula 2, eu vou pedir que vocês estudem do slide 8 até o 24. Aula 3, só o slide 3 e 4, que são organogramas, que é importante. E desse organograma você vai ter uma visão geral da aula 3. E a aula 4, do slide 11 até o 37. Entendo como muito importante não só estudar as questões das teorias, mas também estudar posse, porque posse vai preparar a gente para a aquisição da propriedade e, principalmente, o estudo da uso capião, que é um instituto do direito civil que todo mundo tem curiosidade de saber e muitas pessoas se confundem quando falam, uso capião, 15 anos tem direito. Então, nós vamos estudar as espécies de uso capião para que possamos entender melhor e até orientar as pessoas que não estão por dentro do nosso mundo jurídico. Na aula 2, que é uma aula muito importante, que é a aula inicial, é onde nós vamos pegar teorias, tá? Eu não vou ficar entrando muito em teoria, eu acredito que entre 15 e 20 minutos a gente consiga fazer essa explanação aqui, porque ontem, na aula de ontem, a gente explanou bem, fizemos inclusive exercício de fixação. Na aula de hoje eu tenho duas turmas de Direito Civil 4 seguidas. Na aula de hoje eu vou vir na mesma pegada, ciente de que a prova não está igual, ela pode estar parecida, mas o conteúdo da turma de sexta-feira está um pouco mais extenso, devido ao feriado de 7 de setembro, que caiu numa quinta-feira, e aí vocês da turma de quinta-feira não conseguiram entrar nas ações de defesa de propriedade e expliquei mais a fundo para a turma de sexta-feira, então essas questões não vão cair na prova de Direito Civil 4 de quinta-feira, e sim na prova de Direito Civil 4 de sexta-feira. Então, quando chegar nessa parte final da apresentação de hoje, que é a aula de revisão, eu vou dar uma explanação mais detalhada sobre interditos possessórios. Como eu citei por alto na turma de Direito Civil 4 de quinta-feira, mas eu vou repetir e dar uma ênfase maior para a galerinha que está comigo no dia de sexta-feira. As teorias do direito, dos direitos reais, elas são importantes porque nós temos um doutrinador chamado Orlando Gomes que consegue identificar a mudança de natureza. Então, ele fala da teoria personalista e fala da teoria realista. A teoria personalista, como o próprio nome diz, fala que existe uma relação entre os sujeitos de direito. Aí, olha, a teoria personalíssima defende a tese de que somente podem existir relação entre pessoas, que é o direito obrigacional, que é a relação entre pessoas. O vínculo se estabelece de forma direta do sujeito ativo com a coisa, somente indireta com a coletividade. Então, eu tenho, de qualquer maneira, uma relação entre sujeitos, que é o sujeito ativo com o sujeito passivo indeterminado. Então, na teoria personalista, eu tenho uma relação entre partes, entre pessoas, entre sujeitos de direito, em qualquer circunstância. Essa é a interpretação da teoria personalista ou unitarista de Orlando Gomes. Já a teoria realista só vai tratar do direito real, defende a tese de que a relação jurídica é estabelecida no direito real, tá? É diferente da relação jurídica estabelecida no direito pessoal. Obviamente, os dualistas
que são considerados os doutrinadores clássicos, né, pela teoria realista, entendem que a relação ela é entre sujeito e coisa. Então, nós temos uma relação de proprietário, nós temos uma relação de domínio. É a nossa matéria de Direito Civil 4. E a negativista não vê diferença no direito pessoal e no direito real. E essa teoria negativista não é mais usada no nosso direito brasileiro. E aí aqui eu trago para vocês uma diferença entre direitos reais e direitos obrigacionais, que também podem ser chamados de direito pessoal, através de um organograma. E aqui eu faço um quadro para explicar melhor para vocês. Abaixo do quadro eu vou explicando ponto por ponto, que nós não vamos ler, porque já estudamos isso, mas o que eu vou citar aqui que é muito importante para vocês memorizarem. No direito real, nós temos a incidência total da norma de ordem pública, ao passo que no direito pessoal só incide as normas dispositivas, ou seja, são normas de direito privado. Por que no direito real eu tenho a incidência de norma de ordem pública? Porque eu estou tratando da relação direta entre o sujeito e coisa. E essa relação direta entre sujeito e coisa é uma relação vertical, é uma relação de domínio, é uma relação muito forte, onde a incidência do direito público surge para normatizar a relação entre o sujeito e coisa. E é onde surge também o efeito erga omnes, que é absoluto, ao contrário do direito pessoal, que não tem a incidência do direito público, são normas de direito privado, normas dispositivas, que são as cláusulas contratuais, onde se manifesta a vontade das partes. Então, ali eu tenho tudo que o credor deseja, junto com tudo que o devedor deseja, se coloca dentro de um documento e se elabora as normas privadas, normas dispositivas, que são as cláusulas contratuais. Lá no direito pessoal, não se existe o efeito erga omnes, porque ele é uma relação interpartes. Então, ele não é absoluto, ele é relativo. Como no direito pessoal ele tem um caráter transitório e mediatista, no direito real ele tem um caráter permanente e imediatista. Ele é imediatista porque, na medida que o nome do proprietário passa a constar no RGI, ou melhor, na medida que o nome do cidadão passa a constar no RGI, ele se torna proprietário, imediatamente proprietário, e o efeito atinge a todos. E a partir daí, ele é permanente. Então, até o final da vida desse proprietário, ele tem a propriedade da coisa. Então, ela é permanente e só vai modificar esse status após o direito sucessório. Ao contrário do direito pessoal. Porque ele é temporário, ele é transitório. Ele se assina um contrato para atingir um objetivo e após a quitação desse contrato, ele se extingue. Essa relação acaba, esse vínculo termina. Então, por isso que ele é transitório, imediato. Eu posso dizer que no direito real, o objeto principal é a coisa, ao passo que no direito pessoal, o objeto principal é a prestação. Deve-se haver o cumprimento da prestação para se atingir a coisa. Se não houver o pagamento da prestação, o cumprimento da prestação, eu não consigo atingir a coisa. No caso de um contrato de compra e venda, eu objetivo a compra de um imóvel. Então, se não houver o pagamento, ou seja, se houver o inadimplemento, o objeto principal tem que ser discutido judicialmente, dependendo da situação, que no caso o objeto principal dessa relação é a coisa, no caso do direito da propriedade, no direito real. Tá certo? Direitos reais são normas de ordem pública, direitos pessoais são normas dispositivas, e nesses slides abaixo eu venho dizendo cada um deles que estão no nosso quadrante ali de diferença entre direitos reais e obrigacionais. A obrigação próprio terreno é uma obrigação que está prevista no direito real, é uma obrigação que acompanha a coisa,
Então, todo proprietário que adquire uma coisa, um bem, automaticamente assume o ônus daquela coisa, o ônus daquele bem. E como esse bem tem ônus, esse ônus ele é previsto em normas de direito público, no caso, normas de direito tributário. E aí nós estamos falando de IPTU, nós estamos falando de IPVA para bens móveis, IPTU para bens imóveis, e essa obrigação, ela sempre vai acompanhar a coisa. Então, a obrigação próprio terreno acompanha o bem. É considerado uma obrigação ambulatória, tá certo? E aqui eu trago mais uma vez a diferença entre direitos reais e obrigacionais, para no fim entrarmos na aula de posse, que temos aí mais ou menos uns 10 minutos para falar sobre posse. Praticamente 60% a 70% da prova traz o conteúdo de posse. A posse é um domínio fático que a pessoa exerce sobre a coisa, cabendo considerar ser o conceito intermediário entre direitos pessoais e direitos reais. Pode sim ser esse direito intermediário. A posse detém caráter híbrido e para a doutrinadora Marina Diniz, a posse é um direito real como desdobramento de direito da propriedade. Nós levantamos essa bola em sala de aula para poder discutir se realmente a posse pode ser um desdobramento de direito da propriedade. E aí nós chegamos numa conclusão que chamar posse de caráter híbrido fica um pouco complicado, segundo entende o Mariana Diniz, porque na minha humilde visão, né, no nosso estudo aqui de Direito Civil 4 sobre posse, como a posse é um domínio fático, basta estar na coisa que você tem a posse. Depois, quando nós formos classificando a posse, nós vamos identificando o tipo de posse. Se é uma posse lícita, se é ilícita, se é clandestina, mas não deixa de ser posse. Para eu transformar essa posse em propriedade, eu não tenho um desdobramento. Eu posso não ter um desdobramento, na verdade, porque eu posso ter a propriedade sem o desdobramento da posse. Eu posso ver um imóvel, desejar comprar, assinar um compra e venda, pagar o preço, que é a prestação, e entrar no imóvel após a propriedade dele, eu ser proprietário. Então, eu vou ter a posse com a propriedade. Eu não tenho a posse para depois ter a propriedade. Então, não tem como falar em caráter híbrido. O caráter híbrido ele vai sair, por exemplo, de um direito obrigacional, que é um contrato de compra e venda, para todo o trâmite administrativo legal de um cartório de registro de imóvel, a chegar no RGI. Eu posso ter um caráter híbrido nessa transição, onde ele deixa de ser horizontal e passa a ser vertical. E eu passo a ter a incidência da norma de direito público. Aí eu tenho a questão da relação híbrida. Por isso que eu não consigo entender essa questão como caráter híbrido. Talvez, através de mais estudo e mais leitura, eu possa conseguir identificar. Mas eu vejo uma proximidade entre posse e propriedade, com conceitos completamente diferentes, sem a obrigatoriedade da transição com relação ao caráter híbrido. Tá? Qualquer dúvida, na descrição tem o telefone para mandar o WhatsApp. Beleza? Então, agora a gente vai chegar nas teorias que explicam a posse. Né? Eu fiz uma brincadeira no meu story do Instagram e muita gente vem errando. As teorias, eu vou subir aqui para a gente falar e olhar. As teorias que começamos a estudar aqui, bem no início, que são as teorias personalistas, realista e negativista, não tem nada a ver com a teoria subjetivista e objetivista e de função social, conforme prevê Savigny na subjetivista e Ehring na objetivista e na teoria da função social de Raymond. São 6 teorias que nós acabamos de falar: teoria realista, teoria personalista,
teoria negativista, teoria subjetivista, teoria objetivista e teoria da função social. São 6 teorias completamente diferentes, tá? As primeiras 3 teorias falam sobre a relação entre direitos reais e obrigacionais. Então, é a teoria geral das coisas. E a teoria subjetivista, objetivista e a da função social são teorias que estão dentro da parte do estudo da posse. Então, são consideradas teoria da posse, não teoria geral do direito real. Tá? Eu fiz uma pergunta nessa no story do meu Instagram, brincando com vocês, para vocês irem se ligando no conteúdo, e muita gente errou. Tá? Então não vamos dar bobeira, porque são teorias completamente diferentes. Tá? Vou voltar aqui o slide, para a gente agora entrar em posse. Nós já superamos a questão da diferença entre direitos reais e direitos pessoais, tá certo? Então, nós estávamos conversando sobre o caráter híbrido de posse e propriedade. Como eu não consigo enxergar esse caráter híbrido em razão da independência dos conteúdos. Eu só posso identificar a questão do caráter híbrido após um contrato de compra e venda, por exemplo, naquele trâmite administrativo entre comprador, né, que é o futuro proprietário, junto ao cartório de registro geral de imóveis. Então, a posse, ela é considerada como um domínio fático, tá? A gente está voltando à obrigação próprio terreno, está dando problema aqui na minha apresentação. Tá voltando. Vou resolver isso aqui já. Então, a posse, eu vou avançando aqui, vou deixar rolando aqui e vou avançar pelo que nós estudamos ontem, tá? Então, a posse, ela é um conceito de domínio fático. Só me dá um minuto aqui que eu vou projetar aqui, essa aula a gente já falou. Eu vou por fora, mas a gente vai complementando aqui o conteúdo por um material que eu estou abrindo aqui no paralelo, para a gente prosseguir e não perder tempo, tá bom? Só peço desculpa aí a vocês. Então, a posse, eu tenho as teorias que explicam a posse. Nós falamos das teorias que são teorias gerais de direito real. Então, agora nós falamos das teorias da posse, as teorias que explicam a posse. Eu tenho a primeira teoria, que é a teoria subjetivista, que é a teoria de Savigny. Eu falei em sala de aula para a gente anotar. Se é teoria subjetivista, tem um S de subjetivista, automaticamente ela vai estar ligada à teoria de Savigny. Se é teoria objetivista, eu não tenho S do Savigny, mas eu vou considerar essa teoria objetivista como teoria de Ehring. O que a teoria subjetivista, que é a de Savigny, diz? Ela é defendida por Savigny e essa teoria é a junção do corpus, né? É a detenção física do bem e o ânimos, que é o elemento subjetivo de vontade de ter como sua aquela coisa. Então, se eu falo em vontade de ter como sua aquela coisa, eu estou falando de animus domini. E esse animus domini, ele vai aparecer para mim quando eu for estudar uso capião. Então, na medida que eu estiver estudando uso capião, eu vou precisar usar esse conceito de posse mansa, pacífica e com animus domini. E aí eu tenho o animus domini como teoria subjetivista de Savigny. Então eu tenho que colocar em mente a posse é igual a corpus mais animus domini. Nós não podemos esquecer de alinhar esse conceito
de posse igual a ânimos, igual a corpus mais animus domini. Tá, beleza? Essa é a teoria subjetivista e podemos considerar o exemplo do locatário ou comodatário. Já a teoria objetivista, já normalizando aqui a apresentação, ela é a teoria que é defendida por Ehring. Só basta o corpus, ou seja, o exercício de fato dos poderes sobre a coisa. Entende-se que a posse é um direito, nesse caso, tá? Não um fato, um direito. Todavia, não é a detenção física da coisa, mas a conduta de dono. Então, não basta eu ter a detenção física da coisa. Eu tenho que ter uma conduta de dono para ter a teoria objetivista, que é a posse e o corpus. Eu sinalizei para vocês em sala de aula o artigo 1196, que é um artigo que vai nos trazer de possuidor para poderes inerentes da propriedade. Então, nós vamos fazer um comparativo entre artigo 1196, que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, com o artigo 1228, que é aquele que fala sobre a faculdade do proprietário usar, gozar e dispor da coisa e reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Esse é o caput do artigo 1228. Então, em tese, o legislador trouxe o artigo 1128 exclusivamente para o proprietário, ao passo que no artigo 1196 nós podemos também usar direitos do proprietário para possuidor. E aí nós avançamos um pouco na matéria quando nós tratamos de ações de defesa de propriedade, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Olha aqui que eu acabei de falar para vocês do artigo 1228. O possuidor pode usar e gozar da coisa, somente poderá dispor caso possua um documento autorizando a dispor. Mas, como esse artigo é exclusivo, né, em tese para o proprietário, o possuidor não dispõe da coisa. E aí ele tem o seu artigo 1196, que traz a aproximação desses direitos de proprietário, como é o possuidor. Então, nasce uma terceira teoria, que é a teoria da função social, que é a teoria de Raymond, que eu não pego muito na prova de vocês, apesar de cair na prova de vocês, mas eu não vou pegar. Eu vou trazer essa teoria da função social, que é a de Raymond, para poder fundamentar um pouco mais o direito daquele que possui os requisitos da uso capião. Porque é muito interessante você ter a posse mansa pacífica com ânimos domini, mas dar a função social àquela propriedade. Então, a teoria da função social, ela não basta o corpus, mas o uso de que se faz do corpus e o seu impacto sobre a coletividade. Então, tem um impacto da coletividade dentro da teoria de Raymond, coisa que nós não temos na teoria subjetivista e também nós não temos na teoria objetivista, que é a teoria de Ehring. Tá? Aqui nós falamos da natureza jurídica da posse, que nós já conversamos sobre a interpretação de Savigny e a interpretação de Ehring, e vamos para a classificação da posse. Nós temos aí aproximadamente 15 classificações da posse, tá? Eu vou passar aqui nos slides, mas já conversamos em sala de aula. O que são importantes aqui são as posses direta e posse indireta. Nós sabemos que a posse direta é daquele que está no bem, que é o locatário. A posse indireta é o locador, ele tem a propriedade, mas não tem a posse direta. Eu faço um quadro comparativo entre posse direta e indireta, para vocês estudarem melhor. Temos a posse justa, a posse injusta, a posse violenta, a posse clandestina, a posse precária. Ah, professor, eu posso ter a posse injusta e violenta? Pode. Eu posso ter a posse clandestina e precária? Pode. Vai depender do caso concreto, tá bom? Então, eu tenho a posse quanto à boa-fé, a boa-fé subjetiva, a boa-fé objetiva. Nunca se esqueçam de que, quando se faz um contrato, a boa-fé é objetiva. Então, aquele princípio da boa-fé previsto no contrato não é uma boa-fé subjetiva, e sim uma boa-fé objetiva, tá bom?
temos a posse de má-fé, a posse quanto título, que é uma outra classificação de posse. A posse com título é aquele que tem um documento de transmissão de posse. Nós falamos que é um contrato de locação. A posse sem título é quando alguém acha um tesouro. Então, ele acha e tem a posse daquela coisa, é um tesouro, então não tem documento. Não quer dizer que a posse sem título seja ilegal ou ilícita. Ela pode ser lícita porque é um achado. E aí, lógico que procurando o dono, ele vai devolver. Nós temos a posse quanto tempo, que é a nova e a velha, e a posse ad interdicta, que é traz para a gente, remete para a gente, já caminhando para o nosso final aqui, remete para a gente os interditos possessórios, que são meios de defesa da propriedade. Então, até aqui, a galera aí de quinta-feira não precisa avançar, né? Já para daqui para trás cai na prova. Agora a galera da sexta-feira que estudou isso comigo aí tem que ter atenção, porque vai cair questão na prova com certeza, porque eu tenho maior percentual de quantidade da prova na parte de posse. Então, o que são os interditos possessórios? Os interditos possessórios são meios de defesa da propriedade. São ações de reintegração da posse, ações de manutenção da posse e ação de interdito proibitório. Os interditos proibitórios ocorrem quando o possuidor, aí eu falo de possuidor, porque tanto o possuidor quanto o proprietário têm direito de proteger a sua posse ou a sua propriedade. Então, interdito proibitório ocorre quando o possuidor quer defender sua posse de uma agressão ou turbação iminente, que está prestes a ocorrer em uma ação preventiva. Então, o caráter é preventivo, tá? Então, eu vou classificar para vocês agora, sem entrar em material, porque eu parei aqui na posse ad uso capione, que já é o estudo da propriedade mais à frente. Quais são os meios de defesa de propriedade? 1. Ação de reintegração de posse, quando acontece o esbulho, quando o proprietário ou o possuidor é retirado da posse em razão de violência. Então, se eu tenho esbulho, eu tenho a ação de reintegração de posse, eu quero voltar para a posse. Eu tenho a ação de manutenção da posse, que também é uma espécie de ação de defesa, modos de defesa de propriedade. Então, quando tem a turbação, é aquele ato onde alguém turba o possuidor ou o proprietário, ou perturbe a posse, não deixa que aquela pessoa tenha a posse tranquila, e aí ela quer se manter naquela posse, ela ajuiza uma ação de manutenção da posse. E tem a ação de interdito proibitório, que nós já lemos ainda há pouco. A ação de interdito proibitório é só um meio de defesa, é um meio de proteção da propriedade, é uma ação preventiva contra uma ameaça e uma agressão iminente, tá certo? Então, eu falei para vocês aqui sobre 3 meios de defesa de propriedade que podem ser exercidos tanto por possuidor quanto por proprietário. E aí, ficamos por aqui. Espero que tenha ajudado aí nessa aula de revisão, que vocês estudem e aproveitem o conteúdo e que vocês tenham uma excelente prova. Até a próxima.